se ouve falar sobre os alimentos orgânicos, né, bonitinha? Eles são mais caros, porém mais bonitos e gostosos. E não é só isso, são muito mais saudáveis também. Que tal abrir um espacinho para eles na sua mesa? Bom, os argumentos dessa nutricionista tão bonitinha, mas também tão competente, são para lá de convincentes e vão temperar a sua saúde. Claro que é ela, né? Carolina Santos. E aí, Carol? Nossa, como tá bonita essa mesa. Você vê? Coloridona, do jeito que a gente gosta. Tudo bom, querido? Bem, e você, meu amor? Em casa, tudo bem, Carol? Muito obrigada. Puxa vida, eu que tenho a agradecer sempre. Tá muito bacana isso aqui, Carol. Bem bonita, né? Bom, vamos falar hoje sobre alimento orgânico. A produção é 10. Então, eu queria que você dissesse, na verdade, o que faz um alimento ser chamado de orgânico? Sim, Rony. A agricultura orgânica é um processo de produção agrária que não leva nenhum agrotóxico, né? Então, pesticidas, inseticidas, enfim, né? Não se usa essas substâncias. Além de também ajudar a preservar o ambiente, né? A preservar o solo, a terra, a natureza. Então, tem todo um contexto que envolve, né? Que abrange aí denominados ecológicos, sustentável. Então, vai além até do que dos agrotóxicos propriamente disso, exatamente, né? Reflete na saúde dos animais, enfim, todos as consequências então ruins que os agrotóxicos trazem. Então, Rony, são... Isso, Fala. É o seguinte, quando há contaminação, né, de fato, por agrotóxicos, né, ela pode, enfim, gerar várias situações que nós vamos comentar. Primeiramente, pode acontecer a contaminação pela pessoa que consome alimentos que estão com quantidades muito elevadas, né, de agrotóxicos, ou água, ou mesmo o próprio trabalhador rural que já tem o contato direto aí com essas substâncias. Então, assim, tem alguns relatos científicos mostrando que os pesticidas, organofosforados, organoclorados, eles têm... Organofosforados. Isso, exatamente. Então, assim, eles têm um efeito mutagênico, né? Genotóxico, que eles podem interagir com o DNA da célula humana e podem gerar mutações. E está ligado a alguns tipos de cânceres, né? Como mama, próstata, intestino, fígado, pâncreas, pulmão, né? E também alguns agrotóxicos, eles podem estar relacionados, na verdade, eles podem ter efeitos como disruptores endócrinos. O que é isso? Eles mimetizam ou inibem a ação de alguns hormônios, podendo gerar algumas doenças, como obesidade, diabetes tipo 2, até a infertilidade, quando há contaminação de fato por agrotóxicos, pode acontecer. Contagem mais baixa de espermatozoides, né, no sêmen. Também parece que as gestantes e as mães também são atingidas mais. Isso. No caso de gestantes e mães, porque os mesmos problemas, logicamente, mas as gestantes elas estão gerando um feto, então e amamentando. Há uma maior quantidade exatamente de nutrientes a ser ofertada, né? Até porque precisa nutrir a mãe e o bebê. E, logicamente, o mínimo de carga tóxica, né? Principalmente no desenvolvimento de um feto. E no caso de uma mãe que está amamentando, que é lactante, tem alguns estudos científicos que o leite, na verdade, ele já vai contaminar esse bebê através do leite materno, né? Quando essa mãe ela consome uma quantidade elevada de agrotóxicos, já pode, não necessariamente nem elevada, ela consumindo agrotóxicos já pode contaminar essas criancinhas nas primeiras fases da vida, né? É verdade que os alimentos menores são melhores para a saúde em relação aos maiores? Então, não necessariamente, não é regra, tá? O que acontece? Os alimentos orgânicos, Rony, em relação aos convencionais, no caso, né? Na verdade, eles não se diferem em cor, forma, tamanho. Não há, assim, visualmente, não tem como a gente realmente ali diferenciar, né? Pode acontecer dos alimentos convencionais que são adubados quimicamente serem um pouquinho maiores, às vezes por estar, a gente fala inchados, né? De água e adubo, exatamente. Mas assim, não é via de regra, mas eles são menos concentrados em nutrientes em algumas vezes, tá? Isso já tem alguns estudos científicos mostrando. É um pouco ainda controverso, né? Tem alguns estudos que falam, mas muitos garantem aí os benefícios dos orgânicos.
Você acha que os orgânicos são mais nutritivos? Então, segundo os estudos, eles apresentam menos de 20% de água, eles têm menos 20% de água em relação ao convencional, os orgânicos. Então, eles podem ter uma média de 25% mais nutriente em relação ao convencional. Então, os orgânicos, eles podem ser mais nutritivos, tá? Podem ter mais vitamina C, mais vitamina A. Entendi. Por exemplo, um frango orgânico, ele pode ter 3 vezes mais carne em relação, que gordura, né, em relação a um convencional. Um ovo caipira, por exemplo, aquele está um pouquinho mais amareladinho em relação ao ovo de granja, né? O ovo caipira, ele pode chegar a ter 4 vezes mais vitamina A em relação ao ovo de granja. Tá? Então, assim, para uma criança, por exemplo, que está em desenvolvimento, né, que precisa de uma quantidade maior de nutrientes, é interessante, né? Para quem está crescendo dos lados, como só uso... o normal. Não, só uso o caipira. Melhor, sem dúvida. Crio galinha caipira. Maravilha. Então assim, o certo, logicamente, lógico, todo mundo se tiver, quanto menos, lógico, né, Rony, é impossível nós termos uma vida 100% sem poluentes, nós respiramos, claro, né? Claro. Mas assim, quanto menos exposição, melhor, sem dúvida. Perfeito. Até porque ele pode ter mais... Correto. Isso, sem dúvida. Quanto a gente tem que ter mesmo. muito bom senso, né? E assim, no caso assim de peixes, né? Os peixes do meio ambiente, né, os peixes que estão nos mares, muitos são muito contaminados com mercúrio, mas peixes de menor porte, como por exemplo o linguado, a sardinha, tá né, aqui, tem menos exposição ao mercúrio. E o mercúrio, ele é um metal que ele afeta muito o cérebro, né, o coração, o sistema imunológico. Ele não sai Exatamente, mais. esse é o problema, né? Se você ingerir o mercúrio... Bioacumulativo. Ele é acumulativo, não sai mais. Então, imagina uma criança que come, né, diariamente, desde criancinha até quando for idoso. Um peixinho com mercúrio. Sim, então assim, tem que ter muito bom senso. Lógico que o peixe, como a gente sempre fala, que é um alimento extremamente nutritivo. Enfim, mas tudo com muito bom senso, né? Claro. Dá preferência, talvez, para os de menor porte, enfim. Na verdade, Rony, tudo pode, mas em equilíbrio. Mesmo o salmão que a gente fala, né? Mesmo sempre usa. Mas a gente está aqui focando mais nos orgânicos ou nos alimentos que têm, enfim, menos concentração de substâncias que nos intoxicam, né? Então, aqui a gente está comentando coisas, dados analisados em estudos, né? Não sou eu que estou tirando da minha cabeça, Carol, são dados analisados. Você vai ajudar a gente agora, porque os orgânicos, em média, eles são de 5 a 10 vezes mais caros do que os alimentos. Como é que dia que você pode dar para incrementar o cardápio da gente sem a gente gastar, sem prejudicar o nosso bolso? Sim, porque realmente é bem mais caro. Bom, Rony, em primeiro lugar, primeiro a gente tem que optar, primeiro de tudo, é lavar muito bem os alimentos. Isso, lavar muito bem é muito importante. Fundamental. Verduras, os legumes, se possível lavar com escovinha, isso é super importante. Por exemplo, você pega um pé de alface, as folhas que estão mais em volta do pé, é melhor tirar, né? E consumir mais o alface por dentro. Lógico que o agrotóxico já vai estar contaminado sistemicamente no alimento, né? Ele já vai contaminar, já vai estar presente em todo o alimento, mas pelo menos vamos tirar uma parte, pelo menos, digamos. Outra coisa, dá preferência para as frutas, verduras, legumes, alimentos da estação, da safra, onde há uma menor quantidade de agrotóxico a ser necessitada. Isso é um grande super importante. Esse é um grande conselho. E nós vivemos num país tropical, tem muita variedade, né? Vamos começar então. O mais tropical, mais tropical das frutas, tá aí. A banana, né? Banana, maçã, que eu adoro. Isso, exatamente. Então, a banana, aqui a gente colocou aqui, principalmente... Porque olha como muda o tamanho, as duas são convencionais, adubadas quimicamente, e olha a diferença de tamanho. Lógico que tem nanica que é maior que a prata, né? Verdade. Então, para você ver como isso não faz diferença. Uma outra coisa, o arroz e o feijão, alimentos que nós consumimos diariamente. Aqui o arroz. Né? Se a pessoa tiver possibilidade de comprar o arroz e o feijão orgânicos, ótimo. Se não,
consuma-os um ou outro, ou alternadamente, né? Que também são... Agora, dos alimentos, Rony, segundo análises, né, realizadas para avaliar a quantidade de agrotóxicos, no Brasil há muitos vegetais comercializados que são contaminados com quantidades superiores às permitidas de agrotóxicos. Esse aqui é um. Exatamente, é o campeão. Esse aqui é um, eu sei disso. Ou também, Rony, o uso de campeão. pesticidas proibidos, né, que não são registrados no Brasil, que são proibidos inclusive Europa, Estados Unidos e aqui no Brasil. Alguns utilizam, mas a Anvisa não permite, mas foram encontrados traços, né, em alguns alimentos. Então, principalmente, né, o pimentão, como a gente comentou, o morango, o pepino, o mamão, a cenoura e o alface. Você vê que são alimentos, Rony, que diariamente, não o morango necessariamente, porque é mais sazonal, praticamente uva, né, são alimentos diariamente que tá na mesa do brasileiro, né, então, algumas coisas, o que você puder, lógico, consumir de orgânico, ótimo. Se não, prefira consumir os alimentos sazonais, né? Perfeito. Isso já ajuda, querendo ou não, ajuda bastante. Esse é o grande Lavar conselho. muito bem, né? Quem tiver a possibilidade de ter acesso ao orgânico, ótimo. Mas, infelizmente, não é a realidade de todo mundo. Mas, enfim, quem puder, logicamente, né, ter acesso ao orgânico, pode consumir. O sabor é outro também, né, Rony? Sim. Você que cultiva alguns alimentos na sua casa. Todas as ervinhas, tudo. O sabor é muito agradável. Tudo. Você pega uma banana, né? Tem um sabor mais gostoso, né? As verduras têm um sabor mais acentuado também. Agora, os que têm mais, os alimentos que são mais contaminados por agrotóxico, além, eu sabia disso, além do pimentão, quais são? Então, o morango, o pepino, uva, mamão, cenoura, alface trouxe também, todos, bastante. Né? Você trouxe tem todos, bastante. Tá? Um pouco, assim, o alface, imagina, né? Tem pessoas que comem todos os dias, tem pessoas que comem todos os dias mamão papaya, né? Eu como todo dia. Todos os dias mamão papaya, todo exatamente. Dia. Então, Todo dia. Isso. Então, assim, é justamente para mostrar como a pessoa pode estar se contaminando, né? Se não tiver os devidos cuidados, né? Logicamente, como a gente comentou, lavar muito bem. Isso não retira os agrotóxicos totalmente dos alimentos, não retira, mas diminui um pouco. Claro. Diminui um pouco. Se tiver no período ainda, no tempo, né, na sazonalidade daquele alimento, melhor ainda, né? Com certeza. Bom, menos teor agrotóxico. Existe alguma coisa, um certificado, alguma coisa, um produto para ser considerado orgânico, tem algum certificado, alguma coisa não? Então, Rony, tem sim. Tem alguns certificados, na verdade, que asseguram que o manuseio, o cultivo daquele alimento realmente foi aí adequadamente, né? No caso, todos os cuidados, porque imagina, a pessoa vai lá, vai comprar, o consumidor vai comprar o alimento, ele fala, será que isso daí é orgânico mesmo, né? Para justamente dar confiabilidade para esse consumidor. Então tem alguns que tem inclusive no rótulo, né? Tá. Tem o IBD, Instituto Biodinâmico, Associação de Agricultores de Agricultura Orgânica, enfim, tem alguns aí, vários, que estão disponíveis justamente para assegurar que esse alimento foi realmente bem manuseado, bem cultivado, né? Então, quando for comprar, é uma segurança. Tem que olhar. É interessante, sem dúvida, sem dúvida. Olha. Né? Então, graças a Deus, hoje tem uma dica muito legal também, Rony, são as feiras orgânicas. Tem algumas feiras orgânicas no estado de São Paulo. É interessante você verificar qual a feira mais próxima, porque em feiras, normalmente o preço é um pouco mais em conta que em muitos supermercados. Sem dúvida. Então, toda semana você pode ir à feira próxima à sua casa, verifique na internet, ou algum vizinho, algum colega, algum amigo ou familiar que já vá, porque é bem interessante. É bem legal mesmo fazer parte dessas feiras, enfim... porque justamente você conhece coisas, cereais, pães, que você nunca... E o sabor é muito, muito gostoso, né? É um alimento interessante que vale com certeza a pena inserir na alimentação diária. Carolzinha, muito obrigado, meu amor, mais uma vez, pela sua valiosa contribuição, que é quinzenal. Obrigada, é de 15 em 15 dias. Que essa nutricionista de primeira grandeza, tão linda como ela é, mas tão competente também, está conosco. Quarta sim, quarta não, eu digo quarta-feira. Quarta-feira sim, quarta-feira não.
A nutricionista Carolina Santos está com a gente, dando dicas sempre, ela colaborando com a nutrição e saúde aqui no Todo Seu. Se você quiser marcar alguma consulta com ela, o telefone dela é o 2276-5413 ou 5594-4919. Aconselho você a entrar no www.nutrisantos.com.br, que é muito bonitinho o site dela. Obrigado, meu amor. Obrigada, Vilane. Fica com Deus. Tudo de bom. Vai com ele, meu amor. Adorei te ver. Obrigada também. Beijão, igualmente. querida. Beijo em casa. Tudo de bom. Obrigada. Agora mãe, cheia de filhos, uma coisa impressionante.